Isso, obrigado. Fala galera, tranquilo? Começando mais um vídeo aqui do Parada Técnica. Hoje eu vou fazer um vídeo pra contar a história de um cara chamado Bruninho, também conhecido como Bruno Henrique. O cara veio lá de Vila Tiradentes, em Belo Horizonte, e desde muito novo sempre foi destaque nos campeonatos de várzea. Quando ele era muito novo, ele só jogava por diversão, não jogava nada profissional. Bruno Henrique já tentou fazer teste no América Mineiro, tomou um não. Atlético Mineiro, Palmeiras, Santos e vários outros times que rejeitaram ele. E o principal motivo de todo mundo rejeitar ele é porque ele não fazia categoria de base, participava só de campeonato amador, jogava campeonato de várzea e, bom, o cara que jogava futebol raiz, por esse motivo era rejeitado, né? No começo de 2012, depois de ser campeão, artilheiro e melhor jogador da Taça Itatiaia, que é considerada uma Copa do Mundo, assim, do futebol amador, é o campeonato mais importante do futebol de várzea, alguns olheiros do Cruzeiro, em 2012, isso, levaram ele e o irmão dele, Juninho, que também jogava com ele no time, pra poder finalmente, Bruno Henrique com 21 anos e o irmão dele com 22 virarem jogadores profissionais. O início no Cruzeiro não foi tão bom, eles não tiveram chance de jogar. Logo no começo foram emprestados para o Uberlândia. O irmão do Bruno Henrique, o Juninho, desistiu da carreira, não quis continuar, e Bruno Henrique foi persistente e continuou. A verdade é que mesmo com dificuldades, a sua entrega, a sua vontade fizeram ele ser um dos destaques do time do Uberlândia durante 2 temporadas. Em 2014, ele deixou o Uberlândia e foi jogar num time chamado Calma aí que esse eu tenho que ler. Itumbiara, em Goiás. Isso mesmo, Itumbiara. Foi jogar a segunda divisão do campeonato goiano e foi nesse campeonato que a carreira dele começou a mudar. Ele fez 9 gols, foi artilheiro da competição e no ano seguinte foi contratado para o Goiás para finalmente jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2015, Bruno Henrique fez um excelente campeonato brasileiro, foi um dos destaques do Goiás, terminou o campeonato com 7 gols, fez uns golaços, fez umas jogadas bonitas, inclusive olha o golaço que ele fez contra o Palmeiras, clube que recusou ele há muito tempo atrás. Depois desse bom campeonato brasileiro pelo Goiás, ele chamou atenção na Europa. Em 2016, o Wolfsburg da Alemanha contratou Bruno Henrique por 24 milhões de reais. Um jogador que começou nos campeonatos de várzea, só com 21 anos virou profissional, em menos de 5 anos foi parar na Champions League. Bruno Henrique teve algumas dificuldades de se adaptar na Alemanha, porque o clima era muito diferente, ele foi poucas vezes relacionado para jogos. As poucas vezes que ele jogou, ele certamente deu a vida e aproveitou muito essas oportunidades. Inclusive tem um jogo famoso dele contra o Real Madrid nas quartas de final da UEFA Champions League, que todo mundo lembra, que ele jogou muito bem, inclusive deu uma assistência na vitória por 2-0. E foi em 2017 que por cerca de 15 milhões de reais, Bruno Henrique volta para o Brasil, para o Santos, o mesmo clube que tinha recusado ele em Peneiras lá em 2010, mais ou menos. Na estreia dele pelo Santos, ele já fez 3 gols e desde então ele virou titular absoluto do time. O cara terminou a temporada com 18 gols, foi um dos destaques do Brasileirão, fez uma boa Libertadores devido à temporada que ele tinha feito em 2017. Em 2018, a expectativa em cima dele era gigante, da diretoria do Santos e da torcida também. Mas no primeiro jogo do Campeonato Paulista, ele sofreu uma lesão, ele tomou uma bolada no rosto e teve uma lesão na retina. Teve que ficar 3 meses afastado do gramado devido a essa lesão no olho. Muitos diziam que não dava mais pra ele, que era o fim da carreira, que essa lesão ia acabar com o futebol dele. Mas mesmo assim, Bruno Henrique viajou até pra Europa pra poder fazer um tratamento caríssimo e tentar voltar a jogar futebol. Depois que ele se recuperou da vista, ele ainda teve outras lesões e, resumindo, o ano de 2018, que foi o que mais esperavam dele, foi o pior ano da carreira dele. Ele acabou o ano com 2 gols. Então veio 2019, um ano mágico na carreira dele. Sampaoli chegou no Santos, contava com ele para ser um dos líderes da equipe. E ele chegou a viajar com o Santos na pré-temporada e durante a pré-temporada mesmo, o empresário dele ligou para ele falando para ele voltar porque ele tinha sido vendido pro Flamengo. E foi isso, mesmo sem saber da negociação, o Bruno Henrique foi vendido ao Flamengo por 23 milhões de reais e mal sabia que essa seria a melhor temporada da vida dele. Logo na estreia, ele já fez 2 gols contra o Botafogo e no decorrer do ano, ele, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro comandaram o Flamengo, que foi campeão praticamente de tudo que disputou. Nesse mesmo ano, ele chegou a ser convocado até para a seleção brasileira e olha só, terminou a temporada com 35 gols e 16 assistências. O cara fez 5 gols na Libertadores, foi o craque da competição, Campeonato Carioca, 8 gols e artilheiro da competição, e no Campeonato Brasileiro, craque da competição e 21 gols marcados. No ano de 2020, ele atingiu a marca de 100 jogos pelo Flamengo e continuou, para variar, sendo um dos destaques do Flamengo na temporada de 2020. Hoje, em 2021, no dia que eu tô gravando esse vídeo para vocês, Bruno Henrique já tem 56 gols pelo Flamengo e 27 assistências em um pouquinho mais de 100 jogos. É impressionante como em pouco tempo ele teve uma ascensão bizarra na carreira
carreira dele. A conclusão disso tudo, galera, é que o Bruno Henrique é a prova viva de que você não pode desistir do seu sonho, mesmo que ele demore a acontecer. No caso dele, ele só veio virar jogador profissional aos 21 anos de idade, que no mundo do futebol é bem velho para começar uma carreira. Se você tiver vontade, garra e persistência, assim como ele teve, você consegue tudo que você quiser. Um cara humilde que veio da favela, do futebol de várzea, hoje é um dos melhores, mais decisivos e mais bem pagos jogadores do Brasil.